Olá pessoal, eu sou Janaína Chiaradia, da coluna Em Loco Novas Tendências do Direito. E hoje eu estou muito feliz em receber uma amiga muito querida, especial, a Alessandra Galli, advogada, doutora em Direito e que tem uma temática que tem me despertado há muito tempo interesse. Mas no dia a dia do nosso trabalho, com todos os afazeres, a gente acaba se envolvendo com outras situações. Por isso que eu trouxe a doutora Alessandra Galli para vir aqui conversar conosco um pouquinho. Tudo bem, Ali? Tudo bem, Jana? Seja bem-vinda. Doutora Jana. Quando a gente é muito amiga, a gente esquece, né? Não tem problema. A gente se trata assim, né? Mas o importante é trazer todas as informações para a sociedade de uma maneira divertida, de uma maneira descontraída. A Ali já entrou na sintonia, né, do canal. É isso mesmo, Ali. Me diga, Ali, o que a sociedade precisa saber de um tema tão relevante quanto ao direito à proteção ou ao direito dos animais? Legal. Bom, é um prazer. Eu estou resfriada, mas não pude dizer não para o seu convite, né? Não podia perder a oportunidade de estar com você, minha amiga, e te desejo muito sucesso em tudo que você faz. Bom, pessoal, o direito dos animais é um tema que para mim também é novo. Há alguns anos eu fui convidada a escrever um artigo sobre o tema e eu me dei conta de que eu ignorava algo que eu não podia ignorar, porque se eu busco a tutela e a proteção do meio ambiente, eu não teria como ignorar os animais que fazem parte, tanto quanto nós humanos. Acho que o que a sociedade tem que pensar, e que é o que me fez mudar muito, inclusive meus hábitos alimentares, é que os animais são seres sencientes. Eles sentem medo, angústia, dor, sofrimento, felicidade. Quem tem um de estimação em casa sabe muito bem disso. Que a gente viaja, quando volta eles estão de mal, né? O meu cachorro é assim, né? Meu filhote amado, que também mudou minha vida. Mas enfim, partindo desse pressuposto de que os animais são seres sencientes, acho que a grande questão é como a gente pode se preocupar tanto com os animais e não estar nem aí para o sofrimento dos outros. Então, a partir desses estudos e do artigo que eu escrevi para o livro da professora Elida Sedan, que é pós-doutora no Rio de Janeiro, minha também querida amiga, eu parei para pensar o que é cultura, até que ponto a cultura se perpetua, então práticas que não são, que são cruéis e que são tidas como culturais, até que ponto isso pode continuar na sociedade, o quanto a gente deve evoluir. Assim como a gente já evoluiu em outras práticas, e outras nós temos ainda que evoluir muito, né? A própria questão das mulheres sendo agredidas e violentadas de toda a ordem até hoje, poderia se dizer que é cultural, e até certo ponto. Os animais da mesma forma. Como nós podemos continuar infligindo a eles tratamentos cruéis e entender que isso é normal? Bom, são tantos temas, né? Sim. Mas, enfim, então assim, e a sociedade é muito interessante, né? Nós evoluímos tanto em uns aspectos e outros nós estamos muito atrasados. Hoje já se fala em famílias multiespécies. Olha que interessante, o que seria? Até porque, assim, só para que todos entendam, essa questão do direito dos animais, ela está consagrada na nossa Constituição Federal. Por isso que nós iniciamos o canal falando sobre a importância da conscientização sobre a Constituição Federal. É um dos direitos que está lá consagrado. Consagrado e expressa a vedação aos maus tratos aos animais e a crueldade aos animais. Então, como eu falei antes, a nossa cultura evolui tanto em alguns pontos e outros não tanto, talvez não na velocidade em que devesse. Mas assim, ao se falar em família multiespécies, O que significa? por exemplo, o fato de você ter animais de estimação tão próximos que são verdadeiros membros da família. Hoje muitas famílias, ao contrário de você que tem 2 filhos lindos que eu amo, não têm filhos, os casais não têm tido filhos e têm tido animais de estimação. Essa é tida como uma família, um núcleo familiar, essas novas formas de família, onde há amor à família. Quanto a isso, acho que não se discute, mas enfim,
esses animais também são parte da família. E aí o que acontece? No caso de separação, por exemplo, já se está falando em guarda compartilhada dos animais. Interessante. Porque aí com quem o bichinho de estimação vai ficar? E mesmo privar um ex-cônjuge de ficar com o seu bichinho vai também lhe causar sofrimento, e ao animal também, nós sabemos disso, porque eles são seres sencientes. Sim. E além da guarda compartilhada, e olha que coisa, a gente não combinou a conversa, Não, né? não. Partiu lá com um lado de direito até de família, né? Além da guarda compartilhada, também a questão de alimentos. Eu conheci uma senhora há alguns dias e ela e o ex-marido tinham 11 bichinhos de estimação, entre cães e gatos. Veja, pessoal, cuidar de 11 bichinhos de estimação tem um custo. E uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade indubitável, mas tem um custo de ração, de veterinário, vacinas, né? Então, quando essa senhora, o casal se separou, ela não podia ficar com todos aqueles filhotes, tendo que arcar com aquela responsabilidade integralmente, sendo que os dois juntos optaram por ter todos aqueles filhos ou filhotes dentro dessa família multiespécie. Então é um tema muito novo e o judiciário tem acompanhado essas discussões, já há jurisprudência nesse sentido, de guarda compartilhada, de auxílio, não são exatamente alimentos no mesmo sentido dos humanos, mas eu tenho amigos abolicionistas, como o próprio Dr. Vicente Ataíde, que é um querido amigo, que é uma grande referência no tema, e você me disse que vai conversar com ele a respeito. É o próximo vídeo. São abolicionistas animais, então consideram os animais humanos e não humanos. Nós também somos animais humanos. Sim. E por outro lado, ainda temos práticas muito cruéis. O caso emblemático na jurisprudência sobre esse tema foi há alguns anos, né, a questão da vaquejada, que é muito comum ainda em algumas locais. Aliás, não deve ser, né, pessoal, mas enfim, é uma cultura comum ao pessoal ali de descendentes de açorianos, né, e ali em Florianópolis, no interior da ilha. E é uma prática cruel, causa não só sofrimento ao animal em si, mas até mesmo morte das pessoas, porque o animal é violentado, e até que chega um ponto em que ou ele é abatido ou ele acaba machucando algum humano. O STJ decidiu pela inconstitucionalidade de uma prática cultural, entre aspas, como essa. Bom, o que aconteceu? Há algum tempo começou a discussão sobre uma lei cearense, a lei da vaquejada. A vaquejada, para quem não sabe, são dois humanos em cima de dois cavalos, e eles fazem várias coisas para o animal sair em disparada nas arenas. Inclusive amarram os testículos dos bois, e é por isso que num rodeio um boi pula tanto. Quando eu falo isso para os meus alunos, eles ficam apavorados, os meninos em especial, porque imagina a dor que esse animal sente. Sim. E por isso ele pula 2 metros de altura. E daí nós sentimos prazer em ver o humano em cima do animal, enfim. Mas a vaquejada em si, o animal o boi sai em disparada, e os cavaleiros têm o objetivo de puxá-lo pelo rabo. O rabo é uma extensão da coluna vertebral do animal. Então, quando ele é parado nessa disparada, mais das vezes desloca-se a coluna vertebral do animal. E ele cai, e muitas vezes tem fraturas nas patas, nas vértebras, enfim, eles ficam muito machucados, muitas vezes em agonia, e muitos são abatidos porque já estão em sofrimento. O fato é, até que ponto isso pode ser considerado cultural? Não faz parte da nossa cultura, por exemplo, aqui em Curitiba. Sim. De forma alguma. Acredito que a sua também não, né? Não. Mesmo você sendo catarinense como Sim. eu. Não faz parte da nossa cultura nada disso. No entanto, foi feita uma emenda à Constituição Federal de 88, que foi votada assim em 2 dias, muito rapidamente, e incluiu essas práticas tidas como desportivas, como práticas culturais e, portanto, passíveis de tutela e de proteção, como parte do patrimônio cultural brasileiro. Isso é um problema
na medida em que nós, em vários países do mundo, a própria Espanha, onde a tourada sempre foi uma referência, tem abandonado a prática. Portugal tem tomado a mesma medida. Os países, de certa forma, estão evoluindo nesse sentido, de abolir essas práticas cruéis. Nós aqui demos um passo atrás. E nós temos agora uma outra questão que eu acabei de me lembrar, um projeto de lei que quer liberar a caça. Então, quer criar espaços onde a caça seja permitida, e os estudiosos do tema, já recebi vários materiais que vou lhe passar depois sobre isso, indicam que um projeto de lei como esse acaba por colocar em risco até mesmo espécies da fauna silvestre, espécies selvagens. Então, há uma incongruência. Por um lado, enquanto sociedade, nós estamos muito apegados aos nossos animais de estimação. Sim, sim. Verdadeiros membros da família. E por outro lado, nós estamos, não sei, me parece numa onda meio de violência velada, né? Mas assim, numa postura meio litigante, que deve ser combatida com paz e amor, né? Mas querendo camuflar, né, essa prática que se diz cultural, querendo camuflar, mas na verdade, se você for verificar, não é nada aceitável se a gente for pensar numa estrutura constitucional em que pese essa emenda, tenha reconhecido, né, essa regularidade, vamos dizer assim. Exatamente. E até porque a tutela aos animais é um princípio e é uma regra originária da Constituição, né? Então agora essa emenda mudou um pouco isso e isso que você falou, né? Muda em termos, porque a vedação à crueldade continua lá expressa, os maus tratos. Então, assim, me parece que nós estamos num momento em que realmente nós temos que nos unir para defender a Constituição e no sentido de realmente, sei lá, mais amor, por favor, né? De todas as formas. Porque aí, se liberar a caça, vai liberar a venda de armas, de munições. Então, tem todo um mercado também interessado nisso, que nem sempre é o mais prudente, né? Prudente, eu pensei legítimo, até possa haver leis que regulamentem, mas enfim, é uma onda de menos amor e talvez de mais violência. Porque quando nós não estamos nem aí para o abate de animais, e aí entra uma questão que o Dr. Vicente certamente pode falar para você até melhor do que eu, certamente tudo que ele vai falar vai ser com mais propriedade do que eu, porque eu sou só uma aluna dele, mas dele, da Daniele Tetti. A Daniele Tetti é uma grande estudiosa do tema aqui em Curitiba, foi minha professora do mestrado e hoje é minha amiga. São pessoas que há muitos anos falam disso, há muitos anos estão preocupadas com isso. E com tudo que essa violência em relação aos animais representa. Há um outro tema que eu lembrei agora, eu vou falando, né? Sim, esse é o objetivo, né? Quando a gente convida especialistas na área, os doutores, para virem conversar conosco, é justamente isso. A ideia é compartilhar informações e experiências. Eu coordenei um evento na UAB e que depois a Unicuritiba, onde eu também leciono, e eu leciono na Escola da Magistratura, e no Unicuritiba como contratada de ambas as escolas. Então eu repliquei o evento no Unicuritiba e o tema era a questão da violência contra os animais e o quanto isso também representa uma violência de todo aquele que é considerado pelo agressor como, entre aspas, inferior. Então, muitas vezes, e o crime de maus tratos contra os animais tem uma pena muito branda na perspectiva de algumas pessoas. E aí a gente podia discutir, né, Jana? Adianta ter penas mais severas, ou será que a gente não tem que efetivamente educar a população com uma cultura de menos violência em todos os aspectos? Talvez seja a solução, eu sempre acredito, você sabe, na educação. Sim. Mas isso demanda tempo. Então há quem diga que a lei de crimes ambientais tem penas muito brandas para essas crueldades. Mas o que acontece? Aquele agressor, ele acaba gerando violência aos animais, às mulheres, aos idosos, às crianças, às pessoas com deficiências.
Então, em Curitiba já existem projetos e bem interessantes nesse sentido, quando a polícia militar chega com uma denúncia de agressão a essas minorias, por assim dizer, ela já está preparada para verificar também casos de violência aos animais, ou vice-versa, porque aquele que agride aquele outro ser que ele acha que é menos importante do que ele acaba agredindo então tanto os animais, quanto os idosos, quanto as crianças e as mulheres, essa violência que a gente vê. Tudo isso dito como cultural, a gente tem que combater isso, né? Com certeza. Impactante, eu diria sim que essas reflexões da Ali foram bem impactantes. Se foram para mim, eu tenho certeza que para boa parte das pessoas que está assistindo. É o que eu sempre digo, a gente tem que dar efetividade à Constituição Federal. Criticá-la de bracinhos cruzados é muito fácil. Arregaçar as mangas, cada um com um ideal, cada um com um aspecto que lhe chame a atenção, que lhe desperte o interesse pelo estudo, mas se cada um fizer um pouquinho, a sociedade já começa a ter um movimento, essa cultura já começa a se diferenciar. É uma cultura de paz mesmo, né? Exatamente. E nós estamos num momento, né, Jana, a gente precisa vencer o hiperindividualismo. Sim, com certeza. A pecuária, por exemplo, é uma das maiores causas de desmatamento no Brasil. Para se produzir 1 quilo de carne animal, né, obviamente, mas existem as vegetais, mas para se produzir 1 quilo de carne animal são consumidos 100 mil litros de água, uma quantidade absurda de grãos, um dispêndio de energia, de combustível para transporte, enfim, sendo que essa carne ela vai alimentar uma minoria que é quem tem condições de pagar pelo seu custo, que na verdade não é um custo real, porque aí a gente não vai computar a água, o sol, né, o desperdício de grãos, enfim. Mas essa mesma quantidade de energia, de água, de sol, de grãos poderia alimentar uma quantidade muito maior de pessoas sem o consumo da carne. Eu sei que isso também é muito impactante, porque a gente foi acostumado assim, e é gostoso, é saboroso, mas quando você pensa no todo, você não consegue mais ter nem prazer em comer aquilo, porque aquilo é sofrimento e é sangue. É interessante pensar nisso. Enfim, os processos produtivos dessa cadeia alimentar geram emprego e renda. E são empregos e rendas legítimos, porque isso ainda faz parte da nossa cultura. Então eu até discuti no bom sentido, conversei com o professor Vicente Ataíde num evento na OAB, que foi fantástico, os 30 anos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. E eu fui falar sobre educação ambiental em uma palestra e ele foi falar sobre o direito dos animais em outra. E eu até falei para ele como fazer essa transição, porque são famílias. Eu sou chapecoense, a nossa região é produtora de frangos e de suínos. São pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas do bem, que não podem ser tidas como assassinos. Sim, claro. Não é isso, mas como é que a gente vai fazer essa transição? Principalmente como nós vamos transformar os processos em menos cruéis possíveis. As pessoas não têm noção do quanto um animal sofre ao ser abatido, das condições cruéis a que eles são submetidos. Antigamente, um frango, desde ele ser um pintinho até ele ser abatido, demoravam meses. Agora, em poucos dias, eles já estão prontos para o abate, por conta de todo o processo produtivo, que vai desde da inserção de hormônios, a luz acesa para se alimentar 24 horas, enfim, espaços equivalentes a uma folha A4, onde o animal vai passar o resto da vida dele confinado ali. Então, você, ao pensar sobre tudo isso, não tem como não impactar, né? Sim, até porque assim, no nosso dia a dia, né? a gente vai ali, faz isso, faz aquilo, cada um com seus afazeres. Mas confesso que eu não tinha, né, parado, ó. Quem me fez parar inicialmente com isso foram as falas da Ali, entre uma conversa em outra, um almoço em outro, rapidamente sempre. E é uma palestra que eu assisti do Dr. Vicente Ataíde em um dos momentos de reflexão junto à BD Const.
E eu, né, naquele momento eu parei para pensar um pouquinho melhor. Por isso que eu trouxe como uma das temáticas também da coluna. E Ali, assim, eu gostaria que por fim, assim, te agradecendo já a disponibilidade de vir compartilhar um pouquinho, só porque nós teríamos e temos muito para debater, muito para fazer, mas para aqueles que gostam do tema, que se interessam pelo estudo ou que vão iniciar esses estudos, uma mensagem final para eles. Puxa, passou tanta coisa pela minha cabeça. Bom, acredito que esse seja um tema que deveria ser pensado por todos, até por uma questão de alimentação saudável. Se você opta por continuar se alimentando com essas fontes de proteína, enfim, animal, pensar que processos que sejam menos cruéis também vão lhe gerar menos impactos à sua saúde. É um pouco egoísta pensar nisso, mas enfim, é uma abordagem. A diminuição da quantidade também já é algo importante, né? Existem os programas, Segunda Sem Carne, várias programações e questões de educação ambiental constante, né, nesse ponto. Então esse é algo que afeta e diz respeito a todos. Outra questão é... Puxa, tanta coisa me passou pela cabeça, mas me parece que a gente deve vencer o hiperindividualismo. Sim. Nós temos que deixar de ser egoístas. Os pequenos atos de consumo mostram também, até pode-se dizer, o seu caráter. Se você consome porque você tem dinheiro e você pode comprar e você não está nem aí porque você está consumindo, você pode estar estimulando o desmatamento, poluição, emissão de gases de efeito estufa, no caso dos bovinos, suínos, equinos, há práticas cruéis. O desenvolvimento sustentável, ele passa pelo menos por 3 pontos centrais, que ele tem que ser ecologicamente, eu não gosto do termo equilibrado, eu falo sempre para os meus alunos, mas assim, ele tem que, mentira, me enganei, eu não gosto do termo ecologicamente correto. Entendi. Não gosto desse termo correto, porque é muito taxativo, mas um equilíbrio sim, então que ele seja ecologicamente equilibrado, que ele seja socialmente justo. Então entram as pessoas aí e que ele seja economicamente viável. Então é bacana até para quem está seguindo o seu canal e eventualmente pretende empreender. Esse é um ramo de muita ascensão nos últimos anos, porque há muitas pessoas preocupadas com os animais, preocupadas com a sadia qualidade de vida, preocupadas com o meio ambiente, preocupadas em deixar um futuro melhor para o Vinícius, para a Isabela, para os nossos filhos que virão, para a gente ter, né, eu falo sempre, por um futuro menos injusto e mais sustentável. Essa Muito é a ideia. obrigada, Ali. Nós fizemos hoje esse vídeo num local assim bem descontraído, que envolve arte, cinema, teatro e tudo mais, para aproximar mais o direito realmente da sociedade. Eu quero convidar a todos que acompanhem o canal do YouTube, redes sociais e também acompanhem a nossa coluna no Paraná Portal, que ela funciona quarta, quinta e sexta. Então amanhã você acompanha o meu escrito sobre essa temática apresentada pela Ali. Na quinta-feira nós vamos ter um vídeo com o Dr. Vicente Ataíde e na sexta-feira os escritos desses especialistas na área. Serve como reflexão para que nós comecemos a fazer, né, a contribuir para o futuro melhor. Uma qualidade de vida, né, Ali? A cultura é isso, a nossa cultura tem que evoluir. Se nós não evoluíssemos, nós estaríamos ainda com uma escravidão que beneficiava alguns. Sim. Por exemplo. É uma questão de evolução. É uma questão de evolução. A gente ainda conceber que mulheres são agredidas, violentadas, nos dias de hoje, nós estamos falhando como sociedade. Então é uma responsabilidade de todos. A questão dos animais perpassa esses campos também. Por isso que a gente tem que estar atento e lutar contra esses projetos de lei que são sanguinários, né? Liberar a caça de animal silvestre, selvagem. Nossa, então isso é cultura, e ainda que seja, é isso que a gente quer continuar perpetuando, vaquejada, rodeios,
Eu falava com uma amiga outro dia, não, uma amiga, uma aluna, que depois vira amiga, né, mas orientando alguns alunos. Ela disse, pois é, professora, mas nos circos já não pode mais ter animais. Pois é, porque eles eram confinados e eles eram cruelmente adestrados. Eles eram submetidos sob tortura constante. Quando houve a vedação de animais em circo, muitos circos padeceram, porque era o seu ganha-pão, era uma atividade tida como legal até então. A sociedade precisa evoluir. Sim, e é essa evolução que a gente busca. Por isso que a gente luta tanto, né, e trabalha tanto por educação. Eu sou uma educadora, não sou uma advogada. Eu acredito muito na educação. E com a Alia, assim, dá vontade de a gente ficar conversando mais, né? Porque Fala muito, né, Jana? Não, nós todos, né? Advogados são assim. E os juristas, e como professores, todos, são assim. Então, assim, um tema vai envolvendo o outro. Mas se você tiver sugestões dentro do que a Ali compartilhou conosco, mande também para as nossas redes sociais, para o Paraná Portal, para que a gente possa também contribuir com as suas indagações, com as informações, compartilhe o vídeo. Nós temos que fazer esse movimento de informação para que a nossa sociedade, sim, possa, como disse a Ali, evoluir. Então, muito obrigada, Ali. Até a próxima. E acompanhe nossas redes sociais, nossos canais. Até mais. Tchau, tchau.